Ora, estamos de volta para a segunda parte do nosso programa. Já tem ao meu lado o cantor Tony Fica, ele que está a promover o seu novo álbum Tudo é Possível. Toninha, mano, tudo bem? Tudo bem, tranquilo. É um prazer ter-te aqui. Antes de mais, igualmente. tu que vais ter agora um concerto no Lisboa ao vivo, onde vais apresentar este mesmo álbum, não é? Exatamente. Antes de mais, este álbum Tudo é Possível, do que fala este álbum? Epá, esse álbum fala de muita coisa. Fala de família, fala de desilusão, fala de... Também tem lá músicas também que fala de socialidade, que hoje estamos a viver. Fala um pouco daquilo que nós estamos a ver, que é a ganância, o racismo, isto que, pronto, que não tem nada a ver. Tu vais apresentá-lo no Lisboa ao vivo, como eu disse há pouco. O que é que tu esperas deste concerto e o que é que nós também podemos esperar deste concerto da tua parte? Epá, eu acho que vai ser muito bom, eu estou a contar com isso. Epá, espero que tudo corra bem, que a gente passe uma boa noite esse dia e é isso. Eu sei que vais ter grandes convidados para este concerto que vai acontecer no LAV. Como é que tu fizeste a seleção destes convidados? Como é que sabias quem é que eram as pessoas certas para poder participar do teu concerto? Assim, basicamente... É que temos grandes nomes. Temos o Mr. Carly, não é? Sim. Temos aqui também César, não é? Temos também aqui outros cantores, temos o Denis Graça também, Nedja. São cantores bons. Exato. Portanto... Começando pelo Mr. Carly. Mr. Carly, por acaso, já há muito tempo que nós estamos sempre a conversar e para a gente gravar uma música, então nesse álbum a gente conseguimos lá ir buscar essa música que Ntamura, eu e Mr. Carlos. Já também já há muito tempo também que a gente estamos sempre juntos, ainda não temos nenhuma música juntos, mas estamos nesse caminho. E o rapaz, o Oji, que apareceu aqui, por acaso ele faz parte da minha banda e no entanto gravámos uma música junto, que é o Itapagal. O Denis Graça também já há muito tempo também que a gente somos amigos, já participei com ele uma vez num show, ele agora vai participar comigo. O Cefes também é um amigo, o Bugui Martins também já gravamos, o Muti também é um colega amigo, e está aqui também mais um rapaz que é o General Mocoemba, que é de Congo, mas nasceu aqui em Portugal, nem sequer conhece Congo, e cresceu na Cova Namora comigo, conosco. Basicamente ele fala português e criou muita pouca coisa fala na língua de Congo. Então é isso. Mas como é que tu sabias que estes estão aqui são as pessoas certas para trazer mais brilho ao teu concerto? Mano, basicamente nós, quando estamos na nossa luta, temos sempre um leque de pessoas que está connosco. Então, a nossa vitória, eu acho justo que essas pessoas também estejam lá para a gente aplaudir. Então, também vais poder apresentar Tudo é Possível em Cabo Verde. Não é? Também, o que é que o povo cabo-verdiano pode esperar? Especialmente porque vais ter também a participação das feirinhas, não é? Exato, feianas. Feianas, exatamente, desculpa. Exato, não é? Feianas, é normal, sim. Guerreiras, sim. Sim. O que é que o público pode esperar? Por acaso, eu posso dizer que é a primeira vez na praia que eu vou dar um concerto, por exemplo, no meu nome. Um concerto grande, sozinho, como o Tony Fica. Já estive lá em festivais, já acompanhei vários colegas, mas eu com o meu concerto é a primeira vez, então tem um sabor muito especial. Sendo este o teu primeiro concerto, como o Tony Fica, o que é que estás a sentir em poder realmente estar em Cabo Verde, no teu país, e apresentar-te como um cantor a solo? É muito bom, é um grande prazer. Sinto um grande orgulho dentro de mim, sabendo que eu saí de Santiago com 14 anos e já no sábado vou entrar na casa do Enta. Então é um grande prazer voltar lá para Cabo Verde, nessa idade, sobretudo, e comemorar e fazer a apresentação do meu novo álbum, Tudo é Possível. Este álbum, claramente, que deve ter um sabor diferente para ti, porque já estás no mercado musical já há alguns anos, já cantas também há alguns anos. O que é que este álbum tem de diferente dos anteriores? O que esse álbum tem de diferente é o que eu não tinha no primeiro álbum. O primeiro álbum era Brinca Bonito, não é? Então esse último, Tudo é Possível. Então eu estou a sentir agora nesse quinto álbum que eu estou um bocadinho mais maduro, já estou um bocadinho com mais experiência e um bocadinho de cabelo branco também. Já cresceu. Então eu estou a sentir, tem um sabor especial porque esse álbum já foi um pouco mais diferente porque já estava com mais certeza aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu vou fazer.
É um álbum que já é um tonifica mais crescido, mais maduro? Justo. Tu há pouco disseste que tem músicas já feitas com o Mr. Cardi e também com o OG, não é? Exatamente. No álbum, fazem parte do álbum. Sim. Como é que essas colaborações aconteceram e o que é que foi necessário para que essas colaborações acontecessem? Basicamente, eu e o Mr. Carly, a gente já estamos há algum tempo a conversar e a falar sobre música, mas um dueto ou uma pessoa para participar com o outro, nós temos que conhecer um ao outro e conviver um bocadinho. Então, a partir daí, começou a surgir a ideia de a gente fazer uma música junto e tentar entender qual é que é a ideia de cada um. Então, justamente, aconteceu essa música. Com o Uji já foi um pouco diferente porque ele já estava a fazer parte da banda. Mas eu, quando recebi esse instrumental, eu estava sempre a pensar, não, essa música eu vou gravar com o Uji. Não sei porquê, mas no final deu certo. Nestes mais de 15 anos de música, quais são as melhores recordações que tu tens neste percurso? Assim, irmão, é um bocadinho difícil dizer porque todas as minhas colaborações, para mim, sempre foi especial. E posso dizer que são mais de 15. Conforme dizer, mais de 15 anos de carreira, são mais de 15 colaborações. Acho que já chega para ir uns 17 ou 20 colaborações com pessoas. E qual álbum, qual mais música do álbum é que é mais pessoal por ti e porquê? Ou são todas especiais e... São todas especiais, mas tem uma que identifica muito comigo e que mexe muito comigo, que é A Hora de Bem. Olha bem, porquê? Porque A Hora de Bem fala de separação, não só da mulher em si, mas também do filho, né? É a separação. É hora de tu virar as costas e ir embora. Então, e dentro disso, não é só a dama, não é só a mulher, mas está aí aquela criança que está no meio. Então, isso, cada vez que eu vejo esse vídeo, me parte do coração. Justamente no dia quando nós gravamos o vídeo, no final estávamos a ver aquela parte da gravação, aquilo mexeu muito comigo. Nós, no final, estávamos todos a chorar. Uau. Yeah. A música as que tu cantas são um reflexo da tua realidade ou nem sempre é? Basicamente é um reflexo da minha realidade e eu também, por ter um bocadinho de experiência de vida, eu acabo por ter pontos de vista em relação a algumas situações. Tony, eu acho que podíamos agora fazer um pequeno jogo. Vamos fazer aqui uma roleta em que temos os teus álbuns já lançados e eu gostaria muito que puder... Eu vou dizer stop e gostaria muito que tu comentasses algum momento acerca do álbum ou o momento que te marcou na altura que fizeste a gravação do álbum. Pode ser? Pode. E em vez de ser eu a dizer stop, dizes tu stop. Pode ser? Stop. Aí. Acredita. A Rita diz cabelo assim, punk, né? Sempre te chamar punk. Punk, sim. O que é que faz lembrar este álbum, acredita? Este álbum, o que me faz lembrar foi justamente esse álbum, um álbum antes desse álbum, o nome é Obrigado. Então eu fiz esse álbum com o nome Obrigado, por quê? Porque a minha vida também não era assim nada fácil, porque eu trabalhava e fazia música ao mesmo tempo. E sabes como é que é, com família, com coisas, e depois nem sempre não há entrada, né? Quando não há entrada, o gajo tem que trabalhar para fazer acontecer, não é? Claro. Então eu gravei aquele álbum Obrigado, mas eu estava já na despedida. Eu queria parar de gravar, ou seja, meter a música no segundo plano. Então o que aconteceu nesse álbum é que houve 2 ou 3 músicas que me começou a levar para outros palcos. Então, a partir de então, me deu ainda mais vontade de gravar e fazer mais músicas. Então, o próximo álbum meti o nome Acredita. Eu acreditei, então aconteceu. Muito bem. Vamos então voltar aqui a fazer a roleta quando quiseres. Podes dizer. Agora é a tua vez. Stop. Stop. Olha, obrigado. Tá aí. Faz há pouco. Obrigado. Este álbum aqui, que também é um álbum em que tu basicamente queres agradecer, não é? Estás a agradecer. Sim, queria agradecer, sim. Mas estás a agradecer o quê? É assim, da área que eu tinha o primeiro álbum, que era Brinca Bonito, o segundo, Simanoso, mas eu tinha bastante dificuldade, porque não é fácil viver de música, saber que o nosso mercado não é assim muito grande. Nós somos poucos, somos pequenos. E então, chegou um ponto que eu pensei em desistir. Conforme estava a dizer, meter música no segundo plano. Então, tem lá várias músicas
Agradecer-me, agradecer as pessoas que sempre estiveram comigo, as pessoas que sempre apoiaram, que era mesmo a minha despedir. Mas pronto. O destino mudou-te as voltas. Exatamente, deu as voltas. Sim. Música. Sim, deu as voltas e eu continuei. E ainda bem. Exato. Roleta, por favor. Estás à vontade? Eu? Está contigo. Outra vez. Continua, roleta. Stop. Olha, Aqui já eras um tonifica mais rebelde, né? É um bocado, é um bocado. Esse aqui foi o meu segundo álbum. O primeiro tem a sua história. Esse segundo também teve a sua história. Esse segundo álbum também, eu posso dizer que eu gravei esse álbum sem ter condições nenhum. Sem ter nenhum tipo de condições. Mas lá aconteceu. Foi na altura também que eu conheci o rapaz Willy German, que foi o produtor na altura que nós trabalhámos esse álbum. O Djamia na altura não era assim muito conhecido hoje em dia. Hoje em dia todo mundo conhece o Djamia, mas foi muito trabalho, porque nós trabalhámos o nosso trabalho com força de vontade. Muito bem. Vamos então fazer mais uma roleta. Pode ser, Toninho? Pode ser, sim. Roleta, por favor. E stop. Outra roleta. E stop. Ai. Brinca bonito. Agora, Agora sim. Cheio de desenho na foi cabeça. produzido por o Duco Jaber, não foi? O Kid, sim. O Kid, exatamente. Exato. Fala-me um pouco desse trabalho. Mas esse trabalho foi muito engraçado, tantas vezes que eu fui no estúdio do Kid, que ele morava lá na Xanaga, Caparica. Tantas vezes que eu dormi na casa do Kid para a gente gravar, outro dia a gente recomeçar outra vez. Aí eu falo, sim senhor. O que é que esse álbum significa para ti? É pontapé de saída, basicamente, sim. Sem desvalorizar as outras músicas que já tinham saído, mas foi o meu primeiro álbum. Primeiro álbum no mercado. Foi o álbum que eu gravei também com força de vontade. Foi um álbum que eu como artista, vendi o meu álbum, CD na mão a vender. Uau. Então isso tem um grande... Eu estou sempre a lembrar disso, que quando lancei esse álbum, agarrei num saco cheio de CD, fui para Algarve a vender o meu CD na mão. E conseguiste vender? Sempre andar. Não senti... Eu só queria vender o meu produto. E também a divulgação não era como hoje, que pronto, uma pessoa consegue divulgar muito mais rápido. E olhando agora para trás para estes teus álbuns e agora olhando para o teu álbum Tudo é Possível, quais são as maiores diferenças que tu vês e qual foi o alcance que tu achas que tu conseguiste chegar? Desculpa, repete. Não, sim, olhando para trás para os teus álbuns anteriores sim. E para este que é o Tudo Possível, quais são as maiores diferenças que tu encontraste de um trabalho, por exemplo, do Brinca Bonito até Tudo é Possível? A diferença? A diferença é que hoje já estou um pouco mais maduro, depois também tem também diversidade de músicas no álbum, que o Brinca Bonito também basicamente não tinha, ou seja, o Brinca Bonito tinha também algumas diferenças, tinha lá um batuque, tinha lá um deca, tinha lá um kizomba, e Brinca Bonito já é um pouco diferente. O número de funcionários foi diminuindo, e kizomba foi aumentando. Tu consideras-te um cantor de kizomba, um cantor de funaná ou um cantor que canta todos os estilos? Eu acho que eu consigo fazer qualquer estilo de música. Nós só temos que acreditar que conseguimos fazer música. Música, para mim, ou rap, ou kizomba, ou funaná, ou qualquer coisa, acho que a gente consegue se enquadrar com aquilo, eu acho que está top. Há pouco falaste da tua música que nos trouxeste aqui, que é Already Bay. Yeah. Fala um pouco do conceito por trás desse videoclipe, porque eu achei o videoclipe muito interessante. Mano, esse conceito é tentar chamar a atenção, tentar sensibilizar famílias, e tanto de um lado da mulher como do lado do homem, nós tentarmos resolver as situações, não deixar chegar a esse ponto. Mas também, ao mesmo tempo, se chegar a esse ponto, nós também já vamos saber como é que vamos lidar com isso. A gente sabe que isso dói. E não é fácil. Para nós, tudo bem. Quem sofre mais são as crianças. E quando se fala de sofrimento, quando se fala de amor, quando se fala de crianças também que estão envolvidas, tu, de alguma forma, tu tiras algum ensinamento das músicas que tu fazes depois de as ter cantado? Sim, porque assim, como é que eu posso dizer? Tu, às vezes, até faz coisas que até tu ficas surpreendido com elas. E eu sou uma pessoa que eu enfrentei uma separação logo cedo com 22 anos.
De 22 anos eu devia estar na fase do namoro. Exato. Eu já estava na separação, então isso me mexeu muito comigo. Então isso sempre tenho coisas a dizer dentro dessa parte. E depois, como é que tu lidas com... depois, como é que tu lidas com essa separação? Como é que depois ficaste bem? Mano, eu tive que adaptar. Ainda passei muito tempo a chorar. Faz parte também. Muito tempo ainda a chorar, muito tempo a tentar me reencontrar. Não é fácil. Mas, acabei por aceitar e a vida continua. E hoje, estou numa outra relação, tenho a minha família, está a andar. Tudo é possível. E isso é um aprendizado. Exatamente. Tony, Yeah. foi um prazer. Vemo-nos então dia 9 de novembro. Exato, se Deus Tá bom? quiser. Obrigado. É isso Vamos aí. agora conferir as novidades da Bantu Man. Olá, eu sou a Giovanni Amor e estamos de volta com a rubrica Bem-vindos a Bantu Man. Esta semana recordamos a manifestação em Lisboa que pediu justiça pela morte de Odair Muniz, um jovem cabo-verdiano que foi morto a tiro pela polícia em Portugal e que resultou em grande contestação social sobre a violência policial. Foram mais de 3.000 pessoas a manifestar por justiça e contra a discriminação racial. Seguimos para o MIA, Mês da Identidade Africana, celebrado anualmente pela Bantu Man, em novembro e que tem como objetivo promover e divulgar a presença africana em Portugal, através de iniciativas culturais. O MIA começa assim já esta sexta-feira, 1 de novembro, com a exposição Caleidoscópio com a curadoria Africanzim Arte e Ivanova Araújo. A mostra íntegra duas coleções preto no branco e Caleidoscópio que celebra a herança africana presente em Portugal. A exposição estará aberta ao público até o dia 9 de novembro, no Avenidas, um teatro em cada bairro, no coração de Lisboa. No sábado é dia de Raízes de Poder, uma sessão sobre terapia capilar com a terapeuta Josiano Gomes, que vai ajudar adultos e crianças a cuidar e a conhecer melhor as suas coroas, que é como quem diz, os seus cabelos. No dia 4, segunda-feira, Elga Fontes vai liderar a sessão Leituras Negras. Elga é tradutora, editora e revisora de texto e criadora de conteúdo, conhecida no Instagram como Quem Me Lera. Neste evento, ela vai explorar o impacto da literatura na construção e afirmação da identidade negra, tanto em jovens como em adultos. Cada participante terá a oportunidade de partilhar histórias pessoais sobre livros que tiveram um impacto significativo na sua jornada de autodescoberta. No dia 8, ainda no Avenidas, um teatro em cada bairro. Acontece o Nós na Tela, uma sessão de cinema com os realizadores Silmara Moraes e Hoje Fortuna. Vão apresentar os filmes Já Te Disse Que Te Amo e Lisbon Affair, duas curtas-metragens que mergulham nas complexidades das relações humanas contra o pano de fundo da identidade e do amor. No sábado, dia 9, é dia de 2 eventos especiais. Vão acontecer o Marché Noir, um mercado pop-up com a empreendedora Mariama Injay, onde se vai falar de afroempreendedorismo. E logo a seguir acontece a roda de conversa Amar no Masculino, dinamizado pelo humorista Carlos Pereira e pelo nosso apresentador de televisão favorito, Wildes Gomes. Ambos convidam o agitador social Ayrton César Monteiro e o humorista Gilmário Vemba para partilhar as suas histórias sobre fragilidades e como a expressão de afeto pode ser um condutor de libertação para os homens. Sigam atentos e atentas a bantuman.com, onde podem saber mais sobre cada um dos eventos. Até já, vemo-nos daqui a 15 dias. Espero que tenham gostado deste Bem-vindos à Bantu Man. Chegou o momento de recebermos o escritor Francisco Panguana Júnior, ele que recentemente venceu o prémio literário Fernando Leite Couto. Grande Francisco, irmão, em dia, rijo. Bom dia, bom dia. Portanto, começamos já com este prémio que acabaste de receber, não é? Antes de mais, o que é que esse prémio significa para ti e que tipo de impacto tem na tua vida como autor? Bom dia a todos os telespectadores da RTP. Bem, para mim o prémio significa um compromisso com a literatura. Ao ter esta distinção significa que eu tenho que melhorar mais a qualidade da minha escrita. E tenho que usar a minha escrita para exercer a minha cidadania. E também, sendo alguém que está noutros setores como a educação, significa que devo inspirar os mais novos a seguir este caminho.
Sim, sim. E o que é que significa para ti este reconhecimento no contexto da literatura de Moçambique e da CPLP? Vou começar de Moçambique. Eu estou numa zona rural, a 2.000 quilómetros de Maputo. Então, significa que há poucas oportunidades literárias. Então, este prémio significa que é possível alguém que está baseado numa zona rural ter acesso a uma oportunidade de publicação. Okay? E, ao nível de CPLP, isto significa que há muitos jovens que estão a apostar na escrita, há muitos jovens que produzem obras de muito boa qualidade. Portanto, acredito que o prémio, de certo modo, legitima a qualidade das nossas obras enquanto jovens. Sim, sim. O teu livro, Os Peregrinos da Sobrevivência, explora questões como a desilusão, explora questões como uma busca por uma vida melhor. Temos aqui, neste momento, a capa do teu livro. O que te inspirou a escrever sobre esse tema, Francisco? São várias motivações que estão ou estiveram por detrás da produção desta obra. Variedíssimas, mas vou mencionar as principais. Nós vivemos, infelizmente, com base em promessas. Algumas promessas, infelizmente, são a maioria, não são cumpridas. Okay? E para o caso desta obra, temos uma situação em que se promete um bom emprego, melhores condições de vida, porque descobriu-se um certo recurso natural. Mas, quando começa a exploração, ou muito bem antes da exploração desse recurso, surge a guerra, certo? E depois, temos, no âmbito social, temos muitas promessas que nós nos fazemos enquanto colegas de serviço, enquanto irmãos, e, infelizmente, não são cumpridas. Depois temos a situação que é a principal, que são os direitos humanos das mulheres, as situações de conflitos. Claro que nós falamos, há conflitos, mas onde fica a mulher? É protegida? Como é protegida? Percebe? E depois temos uma situação, infelizmente, generalizada em África, que é o trabalho infantil. Estamos em guerra, temos que sobreviver, temos que nos alimentar. Então, aqui narra-se uma história de uma menina que depois tem que trabalhar numa pensão, numa pousada, para poder sustentar os seus pais. Depois, infelizmente, por estar num ambiente propenso à prostituição, acaba caindo neste caminho. Sim, sim. Este teu livro é um romance, não é? É, sim, sim. Que tipo de dificuldades tu encontraste a escrever este romance, tanto a níveis pessoais como também ao nível mais criativo? Dificuldades, possivelmente no sentido de tentar aliar os fenómenos, porque eu tenho uma particularidade. Quando eu escrevo, descrevo alguns processos sociais, pode ser econômicos e culturais. Quero perceber qual é a relação. Por exemplo, aqui o cerne é a paz, no fundo. Okay? Então, eu tento perceber quais são as causas sociais, econômicas, culturais e políticas que estão por detrás dos conflitos. Então, para mim, um trabalho muito grande foi fazer uma intrusão entre esses aspectos todos. Tu achas, e que agora é uma questão muito social, na verdade, que eu quero também muito fazer-te. Sim, sim. Como é que tu vês o papel da literatura na construção de uma consciência crítica e social de Moçambique? Acreditas que a ficção, de alguma forma, pode influenciar mudanças na sociedade? Sim, sim. Porém, temos que ter em consideração o aspecto, a produção e o acesso. Okay? Temos que produzir. Eu acredito sempre que nós escrevemos, queremos corrigir algo, queremos chamar a atenção sobre algo que está acontecendo na nossa sociedade. Então, eu acredito que a literatura, sim, tem este papel. Aliás, é o dever da literatura construir uma sociedade sã. Portanto, temos vários problemas, as desigualdades, a prostituição, o trabalho infantil, os conflitos sociais. Não é? Então, a literatura vai ter esse papel de chamar a atenção e também propor soluções. Então, eu acho que a literatura é um instrumento para o exercício da cidadania. Nós nos expressamos, propomos soluções, chamamos a atenção para que amanhã possamos ter uma sociedade sã. E qual é a mensagem que tu queres transmitir, ou qual é a mensagem que os leitores podem tirar dos peregrinos da sobrevivência? Perdão. São várias mensagens. A principal é que todos nós temos uma responsabilidade na construção da paz.
Se na nossa família nós não temos uma convivência sã, significa que podemos ter conflitos sociais. Se ao nível do nosso distrito nós não temos uma convivência sã, podemos ter conflitos sociais. E, infelizmente, os conflitos sociais geram conflitos armados. Começamos a nos desentender do ponto de vista social. Depois, infelizmente, acabamos escalando a parte mais violenta, que é o uso das armas. E também é necessário que todos lutemos para que haja justiça. Não é? Infelizmente, notamos que há injustiças. Então, há uma necessidade de várias instituições trabalharem de modo a haver justiça social. Sim. E como é que se cria, porque infelizmente ainda há muito pouco hábito de leitura na nossa comunidade, como é que se cria um hábito de leitura para que realmente todos os jovens, toda a comunidade, na verdade, consiga ler e interessar-se pela leitura, principalmente em Moçambique? Primeiro tem que ser na própria família. Os pais devem motivar os seus filhos a lerem. Se nós, nas nossas casas, não temos o hábito de comprar livros para os nossos filhos, dificilmente eles vão ser leitores. E depois, na escola, é necessário primeiro que nós tenhamos bibliotecas bem apetrechadas, o que infelizmente não acontece em muitas escolas. Temos até falta de material didático. Não estou a falar das obras literárias, mas é necessário que também tenhamos obras literárias nas escolas, de modo a motivar ou a incitar o hábito pela leitura dos nossos estudantes. A escola desempenha um papel muito fundamental para a iniciação à leitura. É que quem lê tem acesso à informação, tem acesso ao mundo. Já se disse, quem muito lê, escreve bem, pensa bem. Então, há uma necessidade de a família e a escola trabalharem em conjunto para que os jovens, sobretudo os jovens, possam ter este hábito pela leitura. Mas também, muitas vezes, há um acesso muito difícil aos livros, não é? É complicado, muitas vezes temos acesso realmente a uma livraria ou acesso a uma biblioteca que tenha realmente livros que possam interessar aos jovens. Porque também acaba muito por ser um trabalho feito pelo governo, pelo Estado, que muitas vezes não é cumprido. Exato. Não é? Sim, mas eu não iria condenar 100% o acesso. Podemos reclamar do acesso para as novas obras, que não estão disponíveis em formato digital, mas nós temos muitas obras clássicas em formato digital, mas o jovem não lê. Não basta ter o acesso. Temos que mostrar o papel das obras. Dizer, ok, jovem, leia para ter esta e aquela vantagem. Este é o principal problema que nós temos. É necessário, primeiro, criar o gosto pela leitura. Nós podemos ter bibliotecas com milhões de livros. Se nós não temos hábito de leitura, os livros vão ficar empoeirados. Certo? Francisco, vamos só fazer uma pequena pausa, já voltamos à conversa, está bem? Certo. Vamos então ouvir no nosso palco Tony Fica com mais um tema que é o Hora de Bey.
Ora de bem, para a conversa agora com o Francisco Panguana Júnior. Francisco, que- há pouco falaste que tem muitas obras clássicas de grandes autores moçambicanos e não só. Desses autores que temos obras clássicas, qual deles mais inspirou o teu caminho e o teu pensamento crítico no que toca à literatura? Tive várias inspirações, mas em termos de inovação, tópica ou temática, inspiro mais essa de Queiroz. O Crime do Padre Amaro e o Primo Basílio. Mas em termos de estilo, inspiro mais no ensaio sobre essa guerra de José Saramago. É a obra que, quando li, disse, olha, tenho que começar a escrever. A criatividade naquela obra é muito grande. É uma obra atemporal. Os temas que são ali abordados não têm limite espacial, nem temporal. Pode-se associar, por exemplo, a questão da Covid, a vários fenómenos, mas também em Moçambique eu leio mais o Miyakoto, Paulina Estiano, entre outros, mas esses são os principais que eu leio. E isso, Miyakoto tem uma forma de ver o mundo que me interessa muito. Então, sempre leio. Falaste agora do Miyakoto, que esteve presente no momento em que tu recebeste o prémio no Fólio, Sim, sim. em Óbidos, não é? Como é que foi para ti estar no palco com o Miyakoto? E ele aplaudiu o facto de ter recebido o prémio, não é? Foi algo especial, gratificante. Não é sempre que se consegue estar ao lado do Miyakoto. E não só. Outros escritores, estava lá o Agualusa, outros escritores da América Latina, da Ásia, ainda mais da Europa. Foi algo muito especial estar com os escritores consagrados, aprender deles, conhecer o processo criativo deles. Foi algo que me inspirou bastante. Aprendi muito. Certo. Com os anos que vão passando, a tecnologia vai mudando, há mais inovação, há mais formas de criar e fazer arte no seu todo. A tua arte, claramente, quer escrever. Com esses avanços tecnológicos que vão existindo, com esses avanços tecnológicos no que toca também à inteligência artificial, achas que esses avanços, de alguma forma, vão mudar a forma como os escritores pensam e como escrevem os seus próprios livros? Infelizmente, isso afeta. Por exemplo, se nós vemos as redes sociais, nós temos muitos leitores lá, mas eles querem textos breves. Então, o desafio para os próximos tempos é como produzir obras digitais. Temos, por exemplo, audiobooks, temos que ter temas que estão ligados aos jovens. Aqueles jovens, entre aspas, moradores das redes sociais. Temos que talvez inovar o estilo, porque há um estilo das redes sociais, depois há um estilo das obras tradicionais, que é um estilo, entre aspas, um pouco culto, percebe? Então, o desafio será justamente esse, escrever naquela linguagem, escrever pouco, porque há outro problema. Quanto mais longo o texto for, menos interesse dá aos leitores, aos jovens, sobretudo. Então, os desafios serão esses. Termos que produzir obras em formato digital ou com alguma inovação. Mas eu acho que vamos nos adaptar. Mas quando se escreve pouco, não se perde, entretanto, a essência? Logicamente perde-se. E, sobretudo, falando-se da literatura, tem as categorias que requerem uma maior exploração. As descrições, o estado de espírito das personagens, por exemplo, requer um aprofundamento. Eu pessoalmente, sigo mais o realismo. O realismo demanda uma descrição exaustiva sobre o estado de espírito, sobre as qualidades das pessoas, dos ambientes, ou mesmo os acontecimentos. E o teu livro, Os Peregrinos da Sobrevivência, no que toca à sua essência, tu conseguiste mantê-la desde o início até ao fim? A essência temos Da história mesmo em si? Acho que sim, mas este é um trabalho do leitor. Eu apenas produzo. Então, quem consome a obra, assim a obra já está lançada. Quem se apropria é o leitor, já não é minha obra. Então, o leitor há de fazer a sua análise, há de perceber onde estará falado. É assim como a literatura, infelizmente ou felizmente, funciona. E que lugar tem Chico Albuquerque na tua vida? Trabalho do leitor. Não podes revelar tudo já, né? Exatamente. Senão o nosso querido telespectadores não adquire a obra. Já está à venda?
Sim, sim. Está em que livrarias? Em que bancas? Pode ser adquirido na Câmara de Comércio Portugal Moçambique. Ok. E teremos o lançamento na sexta-feira, amanhã, dia 25, às 17h30. Ok. Então, ponto. Quem quiser comprar o livro, basta ir ao site ou mesmo diretamente à Câmara de Comércio, certo? Câmara de Comércio, Portugal e Moçambique. Obrigado. Sim, sim. Francisco, foi um prazer ter-te aqui. Muito obrigado, muito sucesso, tudo a correr bem. E mais livros. Obrigado. Tá bem? Até mais. Estamos juntos. Vamos agora para um curto intervalo e voltamos já a seguir.